Evangelho de João, capítulo 6, do 35 ao 40. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra de salvação, glória a vós, Senhor. Vemos que aqui na primeira leitura de hoje, continuidade da passagem onde estávamos ontem meditando a morte de Estevão, hoje estamos em Atos 8, do 1 ao 8, diz aqui a palavra também na primeira leitura de hoje, que grande multidão, uma grande perseguição contra a igreja, começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, se dispersavam pelas regiões da Judéia, da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observavam grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas, arrastava para fora homens e mulheres para atirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda parte pregando a palavra. Então veja, havia uma perseguição, Estevão tinha morrido, muitos se dispersaram, Saulo, estava devastando a igreja, matando pessoas, botando na prisão, mas alguns desses, inclusive os apóstolos, iam por toda parte pregando o Evangelho, a palavra de Deus. Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. E aí nós vemos aqui que uma grande multidão aderiu ao Senhor Jesus, graças ao anúncio da palavra. Graças a um homem chamado Filipe, graças a outros que não pararam na dificuldade, não pararam na cruz. Eles foram. Não estamos conseguindo evangelizar aqui, nós vamos para outro lado, nós vamos para outra margem, nós vamos para outra cidade. Mas nós queremos evangelizar, nós queremos levar a presença de Deus aos irmãos. Nós queremos levar a presença de um Deus que está vivo, que está no meio de nós. De um Deus que cuida de nós. De um Deus que nos ama. E nós queremos apresentar um Deus que é bom, um Deus que é misericórdia, um Deus que é perdão, um Deus que nos acolhe para nos reerguer, nos restaurar, nos transformar. Não o Deus que pune, não o Deus que paga com a mesma moeda, não o Deus que promove divisão, Deus que promove guerras, que promove brigas, não. Um Deus que é um Deus de amor e misericórdia, mas que ao mesmo tempo não passa a mão em nossa cabeça dos nossos erros, pelo contrário, Ele nos chama a um tempo novo, porque Ele é o pão da vida, e quem está com Cristo não tem fome de buscar vícios, não tem fome de buscar mais escravidões, não tem fome de buscar coisas erradas. Por quê? Porque Ele é o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão perdendo o sentido da vida, das coisas, o sentido de estar no mundo. Por quê? Porque ainda não assumiram Jesus como o único Senhor Salvador na sua caminhada, na sua história. Porque ainda vivem uma fé superficial. Eu creio em Deus quando tudo vai bem. Eu creio em Deus quando as coisas estão caminhando do meu jeito. Eu creio em Deus quando eu estou me sentindo bem, mas quando vem a contrariedade, a dificuldade, parece que Deus foi embora, parece que Deus não existe mais, parece que Deus me abandonou. Muitos de nós vivemos uma fé superficial, uma fé em que é um crer em Deus somente quando as coisas estão maravilhosamente bem. Isso não é fé. Isso é uma fé rasa, isso é uma fé fraca. Eu sou o pão da vida, Evangelho de hoje. Quem vem a mim não terá mais fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede.
Essa é a certeza que precisamos trazer no nosso coração. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Portanto, ser de Jesus é viver a vida que ele apresentou a nós. A vida nova. A vida que tem sentido. Celebrar a ressurreição do Senhor é celebrar, ou melhor, é assumir que precisamos viver como pessoas ressuscitadas. Cristo se apresenta como o verdadeiro elemento enviado pelo Pai para saciar definitivamente a fome humana. Não apenas a material, mas também a fome de sentido, de verdade, de eternidade, de vida. Hoje Deus quer entrar na sua história, no seu coração, para dizer e questionar, fazer um questionamento a você, a nós. Verdadeiramente eu creio no Senhor? Eu creio no poder da Eucaristia, no pão vivo descido do céu, o seu corpo, sangue, alma e divindade. Eu tenho amado a Deus sobre todas as coisas? Eu tenho buscado e fazendo o esforço para me encontrar com Ele, para estar na presença dEle, para buscá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso esforço, com toda a nossa mente? Ou eu sou uma pessoa fraca, morna, que reclama de tudo, de todos, mas não faz a sua parte? Que reclama demais dos outros é porque não está fazendo a sua parte. É porque está tentando transferir responsabilidades. Transferir para o outro aquilo que você deve fazer. Quantas pessoas que apontam o dedo a nós, mas elas não fazem metade daquilo que eles estão apontando o dedo para nós. É fácil colocar um peso nas costas dos irmãos. O difícil é viver como cristão. O difícil é assumir que o caminho passa pela cruz, chega a ressurreição se eu for fiel. Mas muitas vezes eu vou precisar ser amassado, como esse pão. O pão, como é que o pão se torna pão? Porque a massa, ela precisa ser amassada. O trigo, o fermento, o ovo, não sei mais o que vai, o azeite que vai no pão, ele vai sendo misturado, vai sendo amassado, sovado, para ele se tornar pão. Um cristão vai passar pelo processo do pão, que é ser amassado, que é ser sovado, para se tornar alimento para as pessoas. Para que você se torne alimento, você vai passar por esse processo, que é o processo da uva, que é pisada, que é moída, para se tornar um bom vinho. Não queiram uma vida fácil, não queiram uma espiritualidade fácil, não queiram um cristianismo de acomodação, de facilidade. Isso não é cristianismo. Cristianismo de somente prosperidade, somente de me dar coisas. O cristão é aquele que busca o Cristo para se doar, como o pão que se doa para os outros. Mas para que se torne pão, para se doar, ele precisa passar pela humilhação da mistura, da mexida, ser sovado como pão, para depois sim se tornar alimento. Que nesse dia, irmão e irmã, nessa quarta-feira, nesse dia 22, o Senhor venha em auxílio das suas fraquezas, te restaure, te coloque de pé, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Seja louvado.